Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor e neste momento de gota de esperança, gostaria de estar lendo aqui um versículo, João 14, versículo 6, que diz: Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quero tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, irmãos, e também a minha gratidão ao Senhor. Quero, irmãos, intitular o tema dessa mensagem: os primeiros passos para a queda espiritual em detrimento à verdade de Cristo. Primeiros passos para a queda espiritual em detrimento à verdade de Cristo. Sabemos que a queda espiritual é uma realidade bíblica, que se pode ver desde o princípio, irmãos, da criação, onde esta realidade tem sido sedimentada por conta de vários exórdios da parte de Deus, irmãos, como por exemplo: se ouvires hoje sua voz, não endureçais o vosso coração. Outro sim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Outro sim: por isso estai apercebidos. Mateus 24. Aquele, pois, que escude está em pé, olhe para que não caia. Também sabemos que o diabo, nosso inimigo, está ao nosso redor, querendo nos tragar como leão, e que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, o que urge estarmos atentos, buscando ser cheios do Espírito Santo, pelo conhecimento da sua palavra, irmãos, também pela oração e pelo jejum. E o fato de ter toda essa hierarquia, irmãos, que busca fazer planos para que o crente caia, isso nós deveríamos refletir com respeito ao quanto valor tem a verdade de Deus para a nossa vida. Só no tempo de Jesus tinha 4 seitas. E aqui Jesus ele chega e diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o primeiro passo, com tudo isso ainda, irmão, o primeiro passo para a queda espiritual, em detrimento à verdade de Cristo, irmão, é a inconsistência do Evangelho que muitas vezes ouvimos. Essa inconstância ela se dá na revelação. Revelação, irmãos, acima da palavra e incoerente com a sua revelação. Nós vemos muitas pessoas usar o testemunho, por exemplo, para dar base a alguma verdade bíblica, irmãos. E não é assim, é ao contrário. Isaías 8:20 diz: se o testemunho e a palavra não falarem, se o testemunho não falar de acordo, deixa eu ver aqui, para não cair em contradição, irmão. Isaías 8, capítulo 20, o profeta Isaías alerta contra esse perigo. Ele diz assim: se a lei e o testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. O outro lado da revelação acima da palavra, irmão, é quando se dá um versículo, uma ênfase que não existe nem no contexto e nem no texto do quanto o versículo foi lido e a revelação. A outra inconstância do Evangelho, irmão, é nas promessas. Promessas nacionais e pessoais, vindicadas sem base bíblica. Ou seja, muitos usam, irmão, de promessas que foram dadas somente para os contemporâneos da época, como Abraão, como a Isaac, e como também ao povo de Israel, e trazem esta promessa reivindicando para a igreja. Irmãos, isso também é que leva
a questão desse passo, irmão, para a queda espiritual. Terceiro, irmãos, a inconstância do evangelho também se dá por conta nas profecias. Profecias desproporcionais à revelação bíblica. Por isso, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado. Porque não falta os articuladores, né? E Paulo ainda alerta lá em Colossenses para que nós possamos ter cuidado, né? Irmãos, para não ser levado por articulações vernaculares, né? Pessoas de boa eloquência, né? E que usam até bem o texto da Bíblia, mas acabam sendo somente instrumento do diabo, e isso acaba levando, irmãos, à queda espiritual, porque a certeza é que tudo isso vai ser frustrado. Fiquemos com a palavra de Deus na sua essência, irmãos. O outro passo que leva, irmãos, à queda espiritual é a curiosidade humana. Uma viagem ao ocultismo. Por falta de esperar no Senhor, por falta de não vigiar, por falta de negligência na leitura da palavra de Deus, por falta de comunhão com os santos, irmãos. Tudo isso faz com que a pessoa, diante de uma situação leve, seja levada para uma curiosidade humana e vai atrás daquilo que não deveria ir atrás, fazendo aí uma viagem ao ocultismo. Jael caiu muito nesse erro, irmão. O terceiro passo, irmão, é a necessidade básica da vida. Respostas definitivas, como eu disse quase agora. E a palavra de Deus diz que há um tempo oportuno para todas as coisas determinadas, irmãos. Determinadas fala de base, de fundamento da soberana vontade de Deus e o seu governo. E contra isso, irmãos, é dar murro em ponta de faca. E numa necessidade básica da vida, muitas pessoas abandonam a fé porque não querem esperar a resposta do Senhor, irmão. E acabam se vendendo a caminhos alternativos, irmãos. Como se vendendo à corrupção, se vendendo irmãos, a fazer negócios ilícitos e aí por diante. Tipo de realidade também, irmãos, da questão que a pessoa está passando, acha que aquilo é aquilo mesmo, quando é ali apenas algo que vai passar. Como diz Paulo, nós não vivemos pelo que nós vemos, mas sim pelo invisível, pela compreensão de que a mão do Senhor está em mãos ao nosso favor. E também falsificação do poder de Deus. Com respeito à necessidade básica da vida, muitos vão atrás dos curandeiros, irmãos. Vão atrás daqueles que são pseudos articuladores de milagre. Que Deus nos guarde, irmãos, desse engano. Mas que diante das necessidades básicas da nossa vida, possamos ter certeza, irmãos, que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Por último, irmão, um aumento da atividade satânica nos nossos dias, irmão, há de fazer que com muitos venham a cair da sua fé espiritual. Em Marcos 13, 22, Jesus diz: mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Em 1 Timóteo, irmãos, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Paulo alertando a cada um de nós, e a você. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Olha aí. Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. É uma queda ou não é queda, irmão, espiritual? E em João 3,18 diz que essa ação ela não é só agora, ela vai se intensificar agora. Porque em 1 João 3,8 diz assim, irmãos, porque o diabo peca desde o princípio. A sua atividade, o seu ministério de engano para pôr dúvida quanto ao amor de Deus, quanto
ao plano de Deus na minha e na tua vida. Irmãos, assim como colocou e alcançou êxito quando das promessas a Eva, o que Adão também acreditou, irmão, deixou de confiar, duvidando da palavra de Deus e do amor de Deus, irmãos. Quando ele disse, dando a liberdade de comer todas as árvores do jardim e só privando de uma única árvore, irmão. E mesmo assim, isso mostra quanto nós temos que vigiar, irmãos, e pedir ao Senhor discernimento. Por quanto por isso que o tópico aqui eu coloquei, aqui eu encerro, um aumento da atividade satânica. Porque eles existem, irmão, há muitos e muitos, desde a criação, desde a queda dele mesmo. Quando ele foi jogado para a terra, irmãos, ele está aqui, o ministério dele, a articulação dele é essa. É fazer com que eu e você possamos cair da nossa fé espiritual e abandonar o caminho, a verdade, e nos privar, assim, da verdadeira vida com a abundância que o Senhor quer nos dar. Então, eu encerro, irmão, dizendo assim para os irmãos, a palavra de Cristo habite, para que nós, irmãos, venhamos a vencer todos esses possíveis incautos que aqui eu coloquei, porque aqui é só uma base, irmão, alguns passos, é certo que existem tantos outros, e os ardis do diabo, irmãos, e quanto às nossas fraquezas, porque somos inimigos de nós mesmos, né? O primeiro inimigo a ser vencido somos nós mesmos, e as concupiscências do mundo, irmãos, estão aí. Um prato cheio, que são mais outras e tantas outras, irmão, possibilidades que nos levam a dar passos que venham a proporcionar uma queda espiritual em detrimento à verdade de Cristo. E para que nós possamos, irmão, ficar firme, Paulo aconselha para cada um de nós, como está em Colossenses, que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando e demonstrando-vos, como estou fazendo neste momento, irmão, uns aos outros, porque ele disse, eis que de antemão os tenho dito tudo. Olha que valor, irmãos, mais uma vez, temos que dar para a palavra de Deus. Porque tudo foi dito antes. Que quando há queda, quando há, irmão, detrimento à verdade, isso, se há, foi uma escolha que tivemos. Porque a palavra já nos adverteu quanto a essa possibilidade. Com a queda criou-se, irmãos, um vácuo em que só Deus pode preencher. Enquanto o homem não chegar, está infutável. Enquanto o homem não chegar a esta infutável verdade, passa a acreditar temporariamente nas meias ou quase nenhuma verdades e caminhos ocultos, cujas evidências iniciais parecem prazerosas, porém deixam rastros de tristeza e destruição. Seja Deus, irmãos, verdadeiro, todo homem mentiroso. Fiquemos com as palavras eternas de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse, sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus pela sua palavra. E eu agradeço, irmãos, a oportunidade em nome de Jesus.